espirituais. A Bíblia diz que eles são magníficos em poder. Não são oniscientes. Não são. Não são onipotentes. Não são. Tem bastante poder, mas não são onipotentes. Eles precisam do poder que vem de Jesus. Eles também não são oniscientes, não são onipresentes. Não são. Eles podem estar em um lugar só. Então eles não são onipresentes, não são onipotentes, nem os anjos de Deus, nem os anjos de Satanás. Não são. Esse negócio que o diabo está aqui, está lá, é mentira. Ele só pode estar num lugar, mas Deus pode estar em todos os lugares. Louvado seja o Senhor. Jesus certa vez disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Louvado seja o Senhor. Isso é onipresença. Jesus disse: todo poder é-me dado. Isso é onipotência. Aleluia. Jesus olhou e disse: todo nome vai se dobrar. Isso é santidade, é divindade. Então, eles são poderosos, mas realmente eles não podem estar em todos os lugares. Eles são rápidos. Jesus certa vez disse assim: agora mesmo eu poderia pedir para que os anjos estivessem aqui agora, mas não vou fazer isso. E ele foi para a cruz. Então, na verdade, o trono de Deus, e aonde Jesus estava no Getsemane, ele disse: posso colocar agora os anjos de Deus aqui, mas não vou fazer. Eu posso colocar agora os anjos de Deus, mas não vou fazer. Eles são rápidos, passam como raios, rápidos, para fazer a vontade de Deus, mas eles não são onipotentes. A Bíblia diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, eles virão e arrebatarão a igreja do Senhor, mas eles não são onipresentes. Pastor, eu queria saber um pouquinho sobre a minha vida, então vou fechar com isso. Eu queria que você abrisse comigo em Salmos 103, verso 20. Salmos 103, verso 20. A Bíblia diz: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as ordens obedecendo a sua palavra. Ele diz aqui: magníficos em poder. Pastor, qual é o poder desses anjos? Eu vou dar alguns exemplos. Quantos estão comigo? Diga amém. O seu poder deriva de Deus, então eles são poderosos. O poder deles é do reflexo do trono de Jesus, então eles são poderosos. É grande, mas restrito. Não podem criar, não podem agir de qualquer meio, nem podem sondar o coração do homem, eles não conhecem todas as coisas, mas eles podem influenciar como qualquer criatura pode influenciar. Eu vou dar alguns exemplos. Em 2 Samuel 24, a Bíblia diz que um anjo destruiu 70.000 soldados valorosos em 30 dias. Um anjo de Deus destruiu 70.000 soldados. Em 2 Reis, em 19, diz que 185.000 guerreiros caíram da Síria, armados, porque Deus enviou seu anjo. 185.000 homens, porque Deus enviou um anjo só. A Bíblia diz que um anjo destruiu numa noite os primogênitos do Egito. A Bíblia diz que os anjos, eles ficam nos 4 cantos da terra, colocam taças, esvaziam taças, controlam trovões, trazem a ira de Deus, são poderosos, mas são limitados. Segunda coisa, eles ministram como nossos vizinhos bem-chegados. Eu quero que nós pensemos nisso. Todos nós temos vizinhos, e esses anjos são vizinhos bem-chegados. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, eles acampam ao nosso redor, então são nossos vizinhos, amém? Que os anjos do Senhor, eles acampam ao nosso redor e nos ajudam. É interessante porque nem sempre temos essa consciência, mas isso é um fato. A Bíblia diz que quando Elias, em 1 Reis 19, diz que um anjo o ajudou até a comer e a se levantar. Ou seja, são vizinhos. Eles trazem algumas coisas. Em primeiro lugar, trazem conforto. Quero que você abra comigo em Lucas capítulo 2, verso 42. Lucas 2, 42. Vamos ler juntos. A Bíblia diz aqui, Lucas 2, 42, e dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia,
não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Diga assim comigo, confortava. Não, diga forte, diga confortava. A Bíblia diz que Jesus estava lá no Getsemane. A Bíblia diz que lá no Getsemane é aquele lugar chamado Lagar de Óleo. Jesus estava suando, estava orando, estava clamando porque ele ia para a cruz. E a Bíblia diz que Jesus olhou naquele lugar solitário, chamou alguns discípulos para orar e ficou muito triste. Diz aí que a Bíblia que ele começou a entristecer-se e angustiar-se. E conforme ele ficou angustiado, a Bíblia diz que ele começou a pensar na cruz e tudo mais. Pedro diz que ele começou a carregar o nosso pecado, que o pecado começou a vir sobre Jesus, nosso pecado, o meu e o seu pecado, começou a vir sobre Jesus, e ele começou a suar sangue. A palavra de Deus diz que ele se sentiu profundamente sozinho. E naquele lugar que ele se sentiu profundamente sozinho, ali no Getsemane, a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João estavam com ele. E aí Jesus olhou e disse: orai comigo, orai para que não entrais em tentação, orem aqui. E Pedro, Tiago e João estavam nesse lugar. E a palavra de Deus diz que eles começaram a orar, mas logo dormiram. Preste atenção. Jesus começou a orar sobre aquele lugar. E a companhia humana que Jesus tanto queria, ficai comigo, vigiai. Ficai comigo e vigiai. Me ajude a orar, me ajude a orar, me ajude a orar. Fica comigo e vigia. Fica comigo e vamos orar, porque o diabo está vindo aí. A Bíblia diz que essa dor, dessa agonia, fez com que Jesus estava já suando sangue. A Bíblia diz que ele começou a se decepcionar e olhou para eles e disseram: nenhuma hora vocês conseguiram vigiar comigo. Mas de repente, Deus envia um anjo para consolar Jesus. Louvado seja o Senhor. Vem um anjo e começa a consolar Jesus. Eu quero fazer uma pergunta: quantos já sentiram o consolo de Deus em meio a alguma luta que veio de maneira sobrenatural? Levante a sua mão, levante a sua mão. Eu quero dizer que assim como Jesus, Deus envia seus anjos para nos consolar. Aleluia. Você quer ver uma outra coisa que Deus faz na nossa vida? Deus intervém. Leia comigo lá em Daniel capítulo 6. Ou abra lá, né? A Bíblia diz que Deus enviou um anjo para tapar a boca dos leões ali em Daniel. E a segunda coisa que esses anjos fazem, eles intervêm. Você sabe o que é interferência? Interferência assim, vem uma onda e Deus coloca outra onda. Aleluia. Vem uma onda e Deus coloca outra onda. Como você pode dizer amém a isso? Às vezes essa onda que Deus coloca é a favor, dizendo: não, estão abençoando o Sidney, eu vou colocar outra onda abençoando o Sidney. Mas às vezes, quando vem uma onda contrária, Deus pode colocar uma outra onda, para que aquela outra onda seja uma onda que venha salvar você. Essa interferência aconteceu em Daniel. A Bíblia diz que Daniel era um homem de oração, que ele ficava com a janela aberta e orava todos os dias, buscando a presença de Deus. E num determinado momento, alguns presidentes de locais ficaram com inveja de Daniel e se levantaram contra Daniel, dizendo: vamos matar esse homem. E a Bíblia diz que tentaram matar Daniel, mas quando tentaram matar Daniel, Deus enviou o seu anjo para salvar Daniel. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que os homens se juntaram e eles levantaram algumas atitudes, e a Bíblia diz que Daniel orava. Daniel 6,10, abra a Bíblia comigo. E Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e oravam de quarto e janelas abertas para as bandas de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também esse costumava fazer. Eu estava lendo uma frase de Abraham Lincoln que disse assim: tenho sido impulsionado a me ajoelhar muitas vezes pela convicção esmagadora que não tinha outro caminho a seguir. Daniel ajoelhava 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Ele orava no seu quarto de oração, olhando para Jerusalém, 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. E Abraham Lincoln diz: quando eu estava na presidência da República dos Estados Unidos, claro, anos atrás, eu lembro de uma história do mordomo. Abraham Lincoln era cristão, e ele muitas vezes foi levado a orar pela nação dos Estados Unidos. Eu me lembro uma história
de que o mordomo, uma certa vez, passou pelo quarto de Abraham Lincoln e o viu de joelhos orando pela nação dos Estados Unidos. Não é à toa que a nação dos Estados Unidos prosperou, porque tinha alguém de joelhos orando naquele lugar. Aleluia. Irmãos, nós começamos a olhar quando a Bíblia diz que os inimigos de Daniel se lançaram contra ele. A Bíblia diz que Daniel foi lançado dentro da cova dos leões de maneira injusta. E diz a palavra de Deus que foi trazido uma pedra que selou aquele lugar, que foi trazido o anel do rei para selar. A Bíblia diz que trouxeram os inimigos para ver, mas houve uma outra sentença de Deus a favor de Daniel, porque Deus intervém no meio do seu povo. Aleluia. A história conta que quando Daniel caiu na cova, Deus enviou seu anjo para tampar a boca dos leões. Isso é tão extraordinário, irmão, porque Satanás sempre anda ao nosso redor, bramando como leão. Ele brama como leão, porque existe só um leão, que é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Mas ele sempre está ao redor, tentando fazer que possamos ser atacados. Mas a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo e tapou a boca do leão. O que Deus faz então? Deus intervém. E por último lugar, Deus guarda. Eu queria que nós ficássemos de pé e lêssemos Salmo 91. E nós terminássemos com a leitura desse versículo. Salmo 91, verso 11. Salmo 91, 11. Vou chamar aqui para o louvor à frente já. Salmo 91, 11. Salmo 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Erga sua mão assim comigo, por favor. Diga assim: porque aos seus anjos dará ordem ao meu respeito. Diga: meu respeito. Para me guardar em todos os meus caminhos. Verso 12 diz: eles me sustentarão na sua mão, para que eu não tropece com o meu pé em pedra. Vamos repetir junto esse versículo. Claro que o versículo está dizendo ao teu respeito, mas vamos dizer ao meu respeito, amém? Quantos querem que os anjos do Senhor guardem a sua vida aqui, amém? Não, só quem tem certeza, diga amém. Então diga assim comigo, diga: porque aos seus anjos Deus dará ordem ao meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para que eu não tropece com o meu pé em pedra. Amém? Amém? Você pode dizer amém? Deixa a sua Bíblia de lado e dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Vamos louvar ao Senhor.